Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje sobre a fé. Oh, coisa importante. A fé é tudo na nossa vida. Sem fé nós não podemos nem agradar a Deus. Não podemos. Vamos ler em Mateus 17, 18 a 20. E diz o seguinte: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Jesus chegou, repreendeu, o demônio saiu. Os discípulos não conseguiam tirar o demônio, mas Jesus chegou e resolveu. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? Já que Jesus tinha dado autoridade para eles. Mas ele não tinha expulsado. Acontece conosco também. E Jesus lhe disse: Veja o resultado. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Viu? Há de passar e nada há para vocês que seja impossível. Porque Jesus repreendeu ele, por causa da vossa pequena fé. Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Por isso que eles não puderam expulsar o demônio. Então, isso é o que acontece diariamente. Outra hora, Jesus tinha falado também, quando eles estavam andando no barco lá, que o barco começou a querer as tempestades, tudo, afundar o barco e entrando água. E Jesus disse: ó, homens de pequena fé. Não foi só uma vez que Jesus repreendeu os seus discípulos, porque tinham pequena fé, em Mateus 8 e 26. Então a fé é o que remove montanha, conforme está escrito, né, lá naquele caso que Jesus fez aquela figueira morrer da raiz até aí, na copa. Nós já fizemos um vídeo sobre isso, foi para mostrar isso daí, que as pessoas não têm fé, por isso que não faz as coisas que deveria fazer. Então a fé é que remove montanha, e a fé é que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé, é o que está escrito em 1 João. E nos une a Deus pela graça. Então a nossa união com Deus é pela fé. Nós só podemos estar em Cristo pela fé. Nós só podemos nos unir com Deus pela fé. A fé é nos dada sob medida. Isso é o problema que muita gente não entendeu. A fé é dada sob medida. E outra coisa, não podemos saber mais do que a medida da fé, porque fica muito perigoso e as pessoas podem se autodestruir, porque não estão preparados para isso. Tá? Então a fé é dada sob medida por causa da sua importância e porque nos é dada para aquilo que for útil a Deus e a nossa vida também, mas não para nos ter um emprego, para nós ter um emprego. Bom, agora eu tenho fé, vou chegar ali, vou curar um enfermo, todo mundo já me dá um dinheiro. Não, isso daí não. É por isso que a fé muitas vezes destrói aquela pessoa que ele tem a fé. Por isso que é dado sob medida. Senão cada um sai aí curando os enfermos e tal, e só pegando a grana e se condenando a si mesmo. Deus não quer que ninguém se condene a si mesmo. Então muitos usam a sua fé para a sua própria condenação. É isso que acontece. Ele tem fé, ele pensa que é coisa dele, ele pode fazer o que quer, e daí começa a fazer milagre, começa a fazer as coisas, começa a virar um monstro. Ele se destrói e ainda destrói algumas pessoas que se idolatram nele. Tá? Pois a usam, as pessoas, tem gente que usa a fé para proveito próprio. Não pode. Não pode. A fé é para a glória de Deus. Então eles não usam a fé para a glória de Deus.
E daí é o problema, a pessoa se autodestrói, se condena a si mesmo. Muitos buscam o poder através da oração, isso é verdade, do jejum e da distribuição de seus bens. E tudo isso deve fazer parte da vida de quem está em Cristo. Todo mundo que está em Cristo deve orar, principalmente orar e ler a Bíblia, tá? É o principal. Quem não sabe ler tem que escutar, mas quem sabe ler, lê a Bíblia, tá? É, o... Mas se não tiver uma fé maior do que a dos fariseus, a pessoa pode fazer tudo. Não, tem muita gente que busca fé através do jejum. O jejum é um sacrifício que você faz contra você mesmo para poder ficar mais preparado para receber essa fé. Mas depois não pode esquecer não, senão não valeu de nada, tá? Uma fé maior do que a dos fariseus. Precisamos ter a fé maior do que a dos fariseus, porque a dos fariseus era só sob medida, só aquele tantinho lá que Jesus falou, homens de pequena fé, era igual aos fariseus, a fé deles. Então, será igual a eles mesmos. Se a pessoa não tiver uma fé maior do que a dos fariseus, ele será igual aos fariseus mesmo. Os fariseus jejuavam, oravam e dava esmola e fazia tudo. Tudo. Tudo que os outros faziam. Mas a fé dele não passava daquilo porque eles eram um perigo se tivesse muita fé. Porque os fariseus, eles eram idolatrados no sistema e não no Deus que está nos céus e naquele que Deus enviou. Eles não creram naquele que Deus enviou. Então a fé deles não podia ser maior. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, de escândalo, mas que é eleita para a glória de Deus, que todos aqueles que nele creem não se apressam. Será igual a eles mesmos. O que nos diferencia é o tamanho da nossa fé. Então, quando nós temos uma fé maior do que a dos fariseus, então aí sim, aí você vai poder fazer muita coisa para a glória de Deus. E se for igual aos fariseus, se for se comportar que nem os fariseus, confiar nas outras coisas, você está perdido, tá? Não podemos confiar em outras coisas, só no Senhor. É Ele que nos deu a fé, que deu a fé. É Ele que nos sustenta. Não podemos continuar com a pequena fé. Precisamos melhorar. Mas não é só a fé não, viu? Precisamos andar como os filhos da luz e não como as pessoas que têm a sua fé baseada em doutrinas de homens, por exemplo. A nossa fé precisa crescer como o grão de mostarda. Essa é a verdade, foi o que Jesus disse. Deu a parábola do grão de mostarda, então assim é um exemplo da nossa fé. Precisa crescer daquele jeito. É daquele jeito. A gente não recebe ela pronta. Vai crescendo até virar uma árvore. E o que posso fazer para minha fé não continuar pequena? Essa seria a pergunta que todos nós deveríamos fazer. O que eu posso fazer para melhorar a minha fé? O que eu posso fazer para minha fé crescer como um grão de mostarda? O que eu posso fazer para não usar a minha fé para a minha própria condenação? O que eu posso fazer para fazer a diferença com a fé nessa terra? Ora, eu preciso, além de estar em Cristo, lógico, porque quem está em Cristo não tem nenhuma condenação, então isso é necessário. Andar como filho da luz, é isso que precisamos, andar como filho da luz, não como o mundo que está no maligno. Não. Mas é o jejum, eu oro, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dou... Isso daí não vai mudar nada na sua vida se você não andar como filho da luz, para aumentar, para melhorar a sua fé, para não ser chamado de homens de pequena fé.
Então precisamos andar como filhos da luz. É isso que precisamos. De dia e de noite. Não é só na hora que está lá no culto, não, viu? Para as pessoas dizer como aquela mulher falou, eu vejo que esse é um homem de Deus. Aí você está produzindo fruto do Espírito. É isso daí. Precisamos produzir frutos do Espírito. Não estamos mais no Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento, e a nossa união com Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ensina, Deus nos ensina através do Espírito Santo. Não necessita que ninguém vos ensine, porque você tem a unção do Santo e sabei tudo, porque o que está em vós é o que vos ensina. A justiça, então, os frutos do Espírito Santo, em verdadeira justiça e verdade. Justiça e verdade. Não adianta você querer os 9 dons do Espírito Santo se você não anda em justiça e verdade. Não adianta. Precisa andar em justiça e verdade. Defende o mal feito? Não vai ter fé acrescentada, não. Então precisamos produzir caridade e a própria fé, que a própria fé é o que vai fazer a diferença. A mansidão, a temperança, a longanimidade, o gozo da salvação. Precisamos ser gratos todo dia ao Senhor. A bondade, a benignidade. Então isso tudo são coisas que nós precisamos estar e andar nelas, no fruto do Espírito. Toda bondade e benignidade. E ser sempre grato ao Senhor, que nos confiou todas essas coisas, para a sua glória. A glória do Senhor, não é a sua não, e nem a minha. Então, a gente precisa entender que nós somos soldados de Cristo, somos servos de Cristo, não somos os senhores. Ele é o Senhor, nós somos servos, todos nós somos seus filhos pela fé, para a glória do nosso Pai que está nos céus. É assim que Deus nos vê e é assim que Deus se agrada quando nós temos fé para ir adiante no Espírito Santo, que é o que Deus enviou para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?